Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um ConteCast, nosso episódio de número 27 dessa nova fase de podcasts promovidos pelo Grupo Conte. E hoje eu estarei com a doutora Mariana Pinheiro, falando um pouquinho sobre a trajetória dela, falando sobre advocacia empresarial, falando sobre advocacia para você, médico, médica, você estudante de medicina, vocês que trabalham na área de saúde, né? Não percam essa edição do podcast. Assistam até o final que terão diversas sacadas. Eu me chamo Luciano Silva e estou aqui na maior felicidade em receber a doutora Mariana, mas eu vou deixar ela mesma se apresentar. Por favor, Mari, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Espero que você mande ver que os nossos ouvintes adorem nosso podcast. Sim. Olá, Luciano. Olá a todos que estão nos ouvindo. É uma honra estar aqui. Eu sou uma entusiasta da Conte, justamente por a nossa parceria ter surgido de uma sinergia, né? Tanto a Conte quanto a nossa advocacia, ela parte muito da necessidade do cliente, da dor do cliente. Enfim, ser empresário aqui no nosso país não é tarefa fácil, né, Luciano? A gente sabe disso. Então, fico muito feliz por estar aqui hoje, trazendo informação de qualidade a médicos, né, que tanto necessitam. Eu me chamo Mariana Pinheiro, sou advogada, especialista em direito tributário e sempre, né, atuei na área tributária. Desde a graduação, eu já estagiei na área, então são mais de 10 anos aí de experiência, nessa área. E, Luciano, ao atuar, né, com o direito tributário, nesse manicômio tributário, né, que é o nosso sistema tributário brasileiro, eu sentia algumas necessidades, né, de entender o negócio do cliente de uma forma mais holística. Então, eu sentia que muitas vezes, assim, o que nos era ensinado na faculdade, o que era passado para os tributaristas, se atinha ao campo das ações judiciais. Então, você vai lá, protocola um mandado de segurança, protocola uma ação ordinária, mas e a vida do cliente? E o dia a dia do cliente? Então, nas minhas especializações, né, eu tenho especialização em gestão tributária pela USP, em direito tributário pelo IBET, além de outras especializações que eu fui fazendo aí ao longo do tempo. Eu busquei entender, né, os negócios dos clientes de forma holística e entender também a necessidade de a contabilidade, a gestão contábil, andar junto com a gestão tributária. Não tem como você falar de uma gestão tributária eficiente se ela estiver andando ali de forma apartada da gestão tributária. Então, essa sou eu e espero poder trazer informação para vocês hoje. Que maravilha! E veja, muito importante quando você fala, né, que a contabilidade precisa estar de braços dados, mãos dadas com a advocacia. É muito importante que você, agora estou falando para você, advogado, advogada, entendam que o ramo do direito hoje não se faz mais de forma isolada, Exato. né? A parceria é muito importante para os negócios e para quem importa, que é o cliente final. Porque nossa parceria, Mari, ela tem um objetivo final. Qual é o objetivo? É apoiar aquele empreendedor, apoiar aquele empresário, levar soluções para ele. Tributária, solução empresarial, uma solução societária. Então é um combo de soluções com uma parceria entre advocacia e contabilidade, objetivando o quê? O resultado final que é o nosso cliente. Então assim, foi muito legal a nossa sinergia Sim. porque surgiu de uma dor, né? Foi uma oportunidade, nós tivemos uma reunião e Sim. naquela reunião vocês trouxeram uma oportunidade que ainda não tinha sido vista, não tinha sido vista pela visão de vocês, né? Ficou até redundante, mas foi interessante que foi bem isso, foi um bate-papo. Luciano, é que a gente entende que a visão do tributarista é olhar além do que pode ser visto. E na nossa reunião, foi bem isso. A gente conversou e a gente tinha enxergado uma oportunidade, além do que estava escrito ali, na lei, enfim, e a gente conseguiu, né, focando na solução, a ser oferecida para o cliente, fornecer essa solução e a gente tem aí um case de muito sucesso, né? Nosso resultado fala, hoje nosso cliente que foi esse case conseguiu abrir uma outra unidade do seu negócio, fruto da nossa atuação. Então, é essa advocacia tributária
é dessa advocacia tributária que eu estou falando. É a advocacia que foca na solução, que foca no cliente, que foca no negócio. O advogado tributarista, ele não pode, ele tem que descer do salto de advogado que está ali para protocolar uma ação judicial e ele tem que entender o negócio do cliente e ele tem que se colocar no lugar do cliente e ser um parceiro de negócio do cliente. Nós temos dados aí do Sebrae que dizem que 60% das empresas no Brasil fecham no primeiro ano. Então, isso é alarmante. Se nós, que somos operadores do direito e você, operador da contabilidade, não nos colocarmos nesse papel de auxílio, quem é que vai se colocar? O que é que vai acontecer, né? É pensar realmente fora da caixa, né? Quando pensa-se fora da caixa, traz soluções, tudo dentro da legalidade, Exato. tudo dentro das normas. E o exemplo que você trouxe foi interessante, foi um case real, né? Nosso cliente de bares e restaurantes, hoje ele tem 2 unidades e Sim, a segunda unidade foi aberta com o resultado que nós levamos para ele da primeira unidade. E sim, hoje, assim, ele está muito feliz, ainda faltam 2 anos e meio do benefício que a gente conseguiu levar para ele. exato. E mensalmente ele ri à toa, né? Porque Uhum. reduzimos a carga tributária dele muito, tudo Sim, dentro da legalidade. É outra coisa que eu costumo falar sempre. Todos os trabalhos, fruto dessa parceria, contador-advogado, ela precisa estar pautada em legalidade. Isso exato. precisa ser inegociável. E os clientes precisam entender que quando a gente analisa uma possibilidade que não tem êxito nessa possibilidade, é melhor dar um passo para trás do que ir para frente. Perfeito, Melhor do que ele sofrer uma sanção do fisco que é muito feroz. O nosso fisco é feroz perfeito. nessas cobranças e nessa autuação de trabalhos que não foram feitos com a seriedade. E Sim. infelizmente, Mari, no mercado existem muitas empresas, muitas pessoas que levam soluções mirabolantes para os clientes, soluções essas que não existe lastro nenhum jurídico. E como é que você enxerga isso, né? Esses trabalhos, essas teses que vai trazer dinheiro muito fácil para as empresas. Como é que você enxerga isso? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Olha, Luciano, eu enxergo assim de uma forma, assim, eu julgo lamentável essa postura de alguns colegas. Assim. Nós, profissionais sérios, nós buscamos estudar o sistema tributário, que é muito complexo, é muito louco. A gente estuda todos os dias, há 10 anos, e mesmo assim tem muita coisa nova, muita coisa diferente acontecendo o tempo todo. Mas, infelizmente, existem profissionais que realmente trazem aí as empresas. Isso assim, acontece semanalmente. Meus clientes mandam, ó, me mandaram isso aqui, que vai reduzir minha dívida em 99%. Aí eu falo, deixa eu ver. Então, assim, existem esses profissionais. É, eu julgo lamentável e eu digo assim, falando agora até para os profissionais, existe como você se estabelecer no mercado, agindo, atuando de forma séria, atuando nos moldes da legalidade, conquistando a confiança dos clientes. Não é necessário que você parta para o lugar de buscar soluções obscuras enfim, colocar em risco o seu cliente, sabe? Então, eu julgo isso lamentável e, infelizmente, Luciano, isso respinga na nossa reputação. Porque, pelo fato de algumas empresas já terem feito trabalhos de recuperação tributária, trabalhos de transação tributária, ou até teses tributárias com outros escritórios de advocacia, com outras contabilidades, se coloca um estigma de que o advogado vai estar ali para te oferecer uma solução que nem sempre é segura, ou o contador está ali para pegar alguma coisa de você, pegar os honorários dele e depois te deixar em uma situação aí complicada. Então, isso respinga na nossa reputação e cabe a nós, como profissionais, fortalecermos aí a nossa confiança com os nossos clientes, né? E, enfim, e de encontro a isso. E eu levo para quem nos assiste uma sacada muito antes para tentar combater isso. É o que eu faço com os nossos clientes. Sempre que chegam essas ideias mirabolantes, Sim, eu viro para o meu cliente e falo assim, ó, ok, você quer fazer com ele? Vamos fazer. Agora vamos fazer uma exigência em contrato. E aí eu peço para ser colocado algumas cláusulas para proteger o cliente em contrato, cláusulas essas que quem está vendendo o serviço assume um risco muito perfeito. grande. Via de regra, nenhum coloca, nenhum quer fazer, Nenhum aceita. nenhum aceita. E aí eu falo para o cliente, ó, se ele não está aceitando assumir esse risco, veja que o trabalho não é certo.
liquide certo como ele te vendeu. Sim. Existe algo errado por aí, porque se for certo, ele colocaria. Aham. Ele E aí, colocaria. Luciano, eu te parabenizo por essa iniciativa aqui. Por quê? Porque informação para o empresário é poder. Não é que você vai saber das minúcias do sistema tributário brasileiro, porque isso é difícil, isso é realmente algo que você vai obter a partir da ajuda de um profissional. Porém, você pode, conhecendo ali o quadro geral, se esquivar de muitos desses golpes, né? Eu chamo de golpes. Porque você vai saber do que se trata o lucro presumido, do que se trata o Simples Nacional, do que se trata a exclusão de um tributo da base de outro. E aí, conhecendo isso, você vai poder fazer as perguntas certas. Você vai poder questionar esses profissionais. Então, é importante que o empresário, né, nesse cenário de total desordem tributária em que a gente vive, se coloque nesse lugar de consumir informação, sabe? De saber ali o que é que ele está pagando. E eu acho muito interessante esse tipo de iniciativa, justamente porque traz ao empresariado essa oportunidade de saber um pouco, né, do sistema tributário e de entender um pouco disso. Então, parabéns. E falando nisso, né, eu chamo de segunda tese do século. Eu tenho Sim. colegas que não gostam de chamar assim, mas eu, Luciano, chamo. Como é que está a sua expectativa, né? Iremos ter o julgamento da exclusão do ISS da base de cálculo. Para você, prestador de serviço, isso aqui tem impacto direto no seu negócio. Exato. Você que tem um regime tributário, lucro presumido ou lucro real, esse julgamento é importantíssimo para você. E ele foi suspenso. Né? Teve a expectativa no mês passado, pô, vai ter o julgamento da exclusão do ISS da base de PIS e COFINS, é muito dinheiro que pode entrar para as empresas, pode aliviar caixa de empresa, tem valores a serem recuperados. Muitos clientes correram para entrar com a ação nas últimas semanas e o julgamento foi suspenso. Com essa expectativa, fala para esses prestadores de serviço que está aí há quase 20 anos na expectativa de que seja julgada essa ação, se não me falha a memória, tem 20 anos quase essa Sim, ação, sim. que seja julgada e ela foi suspensa novamente. Então, Luciano, sobre essa tese, eu também estava muito na expectativa, né? Eu tenho algumas muitas protocoladas e assim, a gente tem a expectativa de que a tese seja julgada a favor do contribuinte. Por quê? Porque, só assim, explicando de forma geral, a tese do século foi a tese que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Excluiu porque o STF entendeu que não faz parte ali do conceito de faturamento, né? ICMS, imposto, não pode ser faturamento. E aí ele está certíssimo, a gente lutou por isso e aí conseguiu a vitória do contribuinte. No caso do ISS, a situação é idêntica, né? Se trata de outro imposto que está ali fazendo parte da base de cálculo, né, do faturamento de tributos federais. E aí, a nossa expectativa, falando de forma técnica, né, ela é imensa, porque são teses idênticas, sendo que em uma tese a gente já tem aí o entendimento favorável ao contribuinte. Porém, eu gosto de fazer a ressalva aí, Luciano, aos meus clientes e agora também aos nossos telespectadores, ouvintes, de que os julgamentos feitos pelos tribunais superiores no nosso país, eles são muito políticos. E eles levam em consideração o impacto econômico, né, desse, digamos que, rombo da falta de arrecadação desse tributo vai causar na União. Então, o que deveria ser levado em consideração quando desse julgamento era, de fato, se o ISS deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, assim como foi feito no caso do ICMS. Mas, infelizmente, outras questões são levadas à baila, como, por exemplo, e como é que vai ficar a arrecadação? E o que a União tem que fazer frente? Então, o conselho que eu dou, né, aí eu já vou para a parte de aconselhamento mesmo, ao prestador de serviços é que ingresse com ação judicial de exclusão do ISS da base do PIS e COFINS. E por que eu te digo isso? Eu te digo isso porque quando o STF fizer o julgamento, ele pode modular os efeitos da decisão. E o que é que isso significa, Luciano? Significa que ele pode dizer: quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Justamente para modular esses efeitos econômicos da decisão. Isso tem sido muito feito. Então, essa corrida para entrar com ação é por isso. Eu aconselho os empresários, sim, a entrarem com ação. Né? É uma chance muito boa que não se pode perder de vista. E, assim,
vislumbrar essa oportunidade como uma poupança futura, sabe? A gente não aconselha o aproveitamento imediato. Isso é temerário e a gente não aconselha. Porém, a gente aconselha sim, né, que se ingresse com a ação judicial e que se espere o resultado favorável. E até para levar informação para o empresário que assiste o podcast, muitos empresários acham que é caro entrar com uma ação dessa. Empresário, que o valor máximo de custas judiciais que você paga numa ação dessa é R$ 990, R$ 1.000, né, Sim. que é o valor máximo da ação. E isso eu estou tirando honorários advocatícios, estou falando custa processual. Então, Aham. assim, muitos advogados cobram esse processo em êxito. Sim. Então, se eu cobro em êxito, eu vou ter um custo de R$ 1.000 ali para fazer. Então, vale a pena todos os empresários realmente fazerem. Então, quem não fez, corra, corra para fazer. Se Luciano, você não tem. desculpa te interromper, mas aproveitando que a gente está nesse assunto ainda, outra objeção que eu encontro, inclusive eu encontrei ontem conversando com um cliente, é que muitos clientes ainda acham que por entrarem com a ação eles vão ser fiscalizados. Existe esse mito. Sim. Só que aí eu gosto de deixar claro que a Procuradoria, né, da Fazenda Nacional, quando você ingressa com a ação judicial, quem vai ficar responsável pelo seu processo é um procurador vinculado à União, lá de Brasília, enfim, que não se comunica com o auditor da Receita Federal, né? São pessoas distintas e ele não vai te fiscalizar por isso. Vai te fiscalizar se você começar a se aproveitar, né? Com base, colocando ali o número do processo e aí sem uma decisão definitiva. E é isso a gente não aconselha. Então, isso é um mito. E entrando com mandado de segurança, o risco é zero para o contribuinte. Porque até o risco de sucumbência e condenação em honorários, ele não existe. Então, é muito interessante que a gente se desfaça desses mitos, né? Desse medo do judiciário, desse medo do fisco e corra atrás do que é de direito do empresário. E eu costumo dizer, né? Somos fiscalizados hoje todos os dias. A Exato. fiscalização hoje é via conta corrente. A Receita Federal não manda mais auditor em empresa nenhuma, na casa de ninguém. Hoje sua fiscalização é via conta. Sim. Hoje, 98% de todas as transações são feitas via cartão de crédito, débito ou Pix. Todas, 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 todas. Então, assim, a fiscalização é via conta corrente. Então, se você está com medo de ser fiscalizado, opa, você já é fiscalizado todo dia, desse medo. O que Sim. você precisa é ter um lastro documental que acoberte aquela ação, que acoberte aquela operação. Estando tudo dentro da legalidade, pode vir um fiscal que for me fiscalizar. Não tem problema nenhum também. Não precisamos ter medo de fiscalização. Se a gente não faz nada errado, tá tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade, pode fiscalizar. Não tem problema. Eu até agradeço quando tem fiscalização, sabe? Porque ele está validando aquele trabalho que a gente faz. Sim. É uma auditoria gratuita. E aí o cara termina a fiscalização, fiscaliza 2, 3, 5 anos e não acha nada. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, assim, Perfeito. empresário, não tenha medo, muda a mentalidade, vamos mudar a forma de pensar. Não existe mais essa fiscalização como existia antigamente, porque você já é fiscalizado todo dia na sua conta corrente. Né? Exato. Eu estava conversando com você, Mário, você estava falando sobre alguns resultados de alguns trabalhos que você faz na área médica. Conta pra gente um pouquinho desses resultados que eu achei bem interessante. Perfeito. Então, Luciano, na área médica, né, a gente tem um trabalho aí muito interessante que se trata da equiparação hospitalar. O que é a equiparação hospitalar? A equiparação hospitalar é um benefício fiscal, né, concedido a clínicas médicas, né, a priori, e hoje também a médicos que atuam de forma organizada, no formato de pessoa jurídica, para redução das alíquotas de RPJ e CSLL. Então, as alíquotas de RPJ e CSLL passam a ser 8% e 12%. E isso representa, Luciano, uma economia tributária, no final das contas, de, assim, falando em média, de cerca de 60%. Uau, é muito Então, é grande. algo muito significativo, é algo que você não pode desprezar. E aí, a gente passa também, Luciano, pela importância do planejamento, né? Porque muitas empresas, muitas clínicas, elas ficam no Simples Nacional porque elas acreditam que é o sistema mais econômico, abriu ali a empresa, o contador diz que tem que ficar no Simples, emite o DAS, é a coisa mais fácil a se fazer. E aí ela fica se submetendo a essa simplificação, que no final das contas pode ser aí um sinônimo de aumento de carga tributária. É um mito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É mito dizer que o Simples Nacional é simples e é mito dizer que Simples Nacional é vantajoso. Depende.
Depende do seu negócio, depende de sua estrutura, depende da sua atividade. Então, nem sempre o simples é a forma mais correta não, é a forma menos onerosa de se pagar tributos hoje no Brasil, Isso. né? E esse impacto ainda será muito maior quando vier a reforma tributária daqui a 13 meses. E as pessoas não estão entendendo isso e estão achando que se é daqui a 5 anos. Não, é daqui a 13 meses. A gente já começa a ter esse impacto. Mas, voltando para a área médica. Então, eu saio de uma base de 32% para 8%. É 8 muito e grande. 12. É muito grande a É muito diferença. E grande. assim, Luciano, só para contextualizar, quando você está no Simples Nacional, quais são as facilidades, né, de você estar no Simples Nacional? É aplicada uma alíquota ao seu faturamento, à sua receita bruta. E aí você tem ali um valor de DAS mensal a ser pago, né, você empresário. Só que você da área médica, você está incluso no anexo 3 ou no anexo 5. E aí a sua carga tributária, ela vai variar de 6 a 33%. Entende essa variação? Essa variação é muito grande. Então, conforme você vai faturando mais, acima de 300 mil, por exemplo, já vai passando a ser muito desvantajoso o Simples Nacional. Você está pagando muito mais do que você deveria. E aí é por isso que eu digo, Luciano, o quão importante é o planejamento tributário. O planejamento tributário é você olhar, colocar uma lupa no seu negócio para analisar, assim, diversas variáveis e analisar não só a economia, mas a operacionalização do seu negócio, diminuir custos e, enfim, né, ter mais margem de lucro e mais liberdade para crescer o seu negócio. É realmente o empresário olhar para dentro do negócio. É outra coisa que eu sempre falo com os clientes do Grupo Conte, né? Eu falo, você precisa fazer gestão. Você precisa entender dos seus números, entender do seu negócio e não só deixar a vida, né, deixar a vida me levar e vai indo. Não, entenda dos seus números. Veja como funciona. Será se você está precificando certo? Qual é o impacto da minha carga tributária? E quando eu dou um desconto, qual é o impacto que isso tem? E você falou dos serviços médicos, ali mais ou menos 300 mil. Nós já tivemos casos reais no Grupo Ponte de uma clínica médica estar ali faturando 150, 160 mil e ser mais vantagem ela sair do Simples É porque Nacional. depende do fator R, né? Exatamente. Então, assim, tem uma série de variáveis que a gente precisa ir para onde? Número. E aí eu Número. pergunto para o empresário: seu contador já fez uma simulação tributária para você? Não, Luciano, nunca fez. Mas ele te disse que o simples era mais vantagem? É, ele disse que é. Baseado em quê? Cadê os números? O que vai demonstrar isso são os números. Então você empresário, precisa anualmente solicitar da sua contabilidade essa simulação tributária para ver se realmente o regime tributário que está enquadrado é o melhor, é o mais correto. Porque se não for, você precisa mudar. Sim. E a diferença é muito grande. O impacto em caixa, tributo é impacto em caixa direto. Todo mês eu sangro ali. Sim. Todo mês tem um sócio majoritário, que é o governo, falando: ó, amigão, Tá dia na 20 hora. tá na hora de pagar, dia 25 tá na hora de pagar, dia 5 tá na hora de pagar. Então, assim, se eu deixo de pagar, eu sofro uma sanção. Se eu estou no regime tributário errado, eu estou pagando a maior, estou perdendo competitividade. Então, o regime tributário, até competitividade, ele tem impacto em todas as áreas da empresa. Sim, sim. E, Luciano, eu disse isso, né? Eu fiz essa introdução para falar do Simples Nacional e do lucro presumido para dizer que o benefício da equiparação hospitalar, ele só é aplicável a empresas que estão inseridas no lucro presumido. Isso é importante dizer. Sim, sim. Então, é por isso que não tem como a gente chegar aqui e jogar números, né? Dizer, se você fatura a partir do valor X, você tem que estar no lucro presumido. Não, porque são muitas variáveis. A legislação tributária é complexa. Tem que existir aí uma sinergia entre contador e advogado para chegar ao melhor resultado para o cliente. Por quê? A gente precisa avaliar se você está no lucro presumido e se você faz jus à equiparação hospitalar. Esse benefício ele é aplicável a procedimentos médicos invasivos. Então, uma cirurgia ou até assim microcirurgias, enfim. Elas são consideradas procedimentos invasivos, né? O que foge à simples consulta é considerado procedimentos invasivos, e aí a gente consegue a equiparação hospitalar para esses procedimentos. A gente precisa aí, Luciano, dessa sinergia entre contabilidade e advogado, justamente que a gente segrega as notas. A gente tem que
sair aí do salto do advogado que protocola a ação judicial para analisar as notas do cliente, para ver o que é que está lá escrito, o que é que está descrito. Está descrito ali simples consulta? O procedimento está descrito? A nota fiscal está correta? Qual é o KNAI desse médico, né, desse prestador de serviços? Então, mais importante ainda é dizer que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, assim, em recurso repetitivo, isso é pacífico, de que não só clínicas médicas, né, estruturadas, com estrutura física, que prestam serviços a terceiros, têm direito à equiparação hospitalar, mas você, médico, prestador de serviços, que recebe aí através do seu CNPJ, a depender, né, do seu KNAI, da nota fiscal, aí tem que ser feito um trabalho de compliance, né, feito pela contabilidade e advogado, com segurança, você pode ter direito a esse benefício fiscal, que pode trazer aí uma bela economia tributária. É todo um processo envolvido, Isso, né? É mudança de processo, é mudança da forma de operacionalizar, né? E o médico hoje ele não tem tempo de de fato. pensar nisso, de olhar para isso, e ele não sabe e também não é para ele olhar isso. Por isso que tem a contabilidade e assessoria jurídica para estar com esse olhar para o médico, porque senão ele não terá o benefício. E eu vejo muitas empresas sendo autuadas porque não tem esse compliance, não tem essa organização documental, da forma de operacionalizar. Às vezes ele teria até direito à redução e é glosado pela Receita porque ele não teve o processo correto. Exato, a gente já teve um caso assim, um caso que ele foi glosado, o médico foi glosado, ou seja, existiu ali uma execução fiscal, mas a gente apurou que ele tinha direito ao benefício, então a gente conseguiu aí a compensação desses valores e foi muito benéfico porque a gente conseguiu extinguir a execução. Mas, Luciano, pegando carona no que você disse, o médico, ele não é formado para ser um gestor, né? Ele é formado ali para salvar vidas. Ele aprende coisas assim preciosíssimas. É uma profissão assim fundamental para a nossa sociedade, que a gente tem um respeito imenso. E essa parte da gestão em si, ela precisa, né, muitas vezes, ser delegada corretamente para que ela seja bem feita, né? E aí a gente diz, o médico, assim como todos os empreendedores, eles precisam sim, né, ter acesso à informação, fazer a gestão do negócio dele, mas eles precisam estar bem assistidos, porque se fala que uma assessoria jurídica é cara, ou se fala que uma assessoria contábil boa é cara, mas, Luciano, caro é a multa de 150% da execução fiscal. Caro é você não ter no final do mês como pagar a guia de tributos do seu negócio, parar de pagar e aí virar uma grande bola de neve. Então, caro é o resultado da falta de gestão. Não, e pegando o seu gancho da gestão, eu vejo algumas empresas trabalhando numa modalidade, um formato que nós não trabalhamos e eu até, entre aspas, condeno essa modalidade, né? Eu vejo elas vendendo, você médico, você médica, vem aqui para nossa empresa que eu vou te colocar dentro de vários médicos para reduzir carga tributária. Alguns pontos que eu não gosto desse procedimento e é muito utilizado. Primeiro você, ao mesmo tempo que é sócio, não é dono do seu negócio. Você não tem como dizer que a empresa é sua. E aí você precisa fazer uma operação bancária. Como é que faço? Como é que eu resolvo? Segundo, eu tenho ali 10, 15, 20 sócios médicos que eu não conheço a forma que ele trabalha, a forma que ele opera, a forma que ele lida com os procedimentos dele. E se tiver uma ação civil, criminal, enfim, qualquer tipo de ação contra a empresa, eu vou junto também. Então, assim, e nem sempre você paga menos imposto por conta disso. É E aí eu não sei verdade. se você já viu essa situação no mercado. E às vezes chega muito médico aqui em reunião comercial, ele fala: mas outra empresa disse que eu ia pagar X, que eu vou estar numa sociedade com 15 médicos. Eu falo, mas a empresa não é sua. Você não conhece os outros 14 médicos que estão lá. E se ele errar e tiver uma ação criminal, e se ele matar alguém na mesa de cirurgia e a família dele vai processar o médico e a empresa? Se processa a empresa, você tá junto. Como é que funciona essa responsabilidade nessas sociedades com 10, 15, 20, 30 médicos que não se conhecem, Mari? Sim. Ó, eu já vou falar diretamente para você, médico, que se você é recém-formado, tá sem saber o que fazer, é, é muita informação, muita para lidar, né? Você já tem que lidar aí
com o início de de uma profissão, né? Então aí é muita coisa que você tem que realmente dar conta. Mas eu te digo, busque abrir a sua empresa. Luciano, lá no escritório a gente já atuou em uma ação criminal gigantesca que envolvia milhões de reais de um médico, né, nosso cliente, que não tinha nada a ver com a ação criminal, porque isso aqui eu posso falar, né, porque, enfim, eu não vou citar nomes, um dos sócios desse médico, ele estava em uma cooperativa prestando serviços como médico em um hospital, né, e essa cooperativa foi investigada pela Polícia Federal. A operação ficou até famosa na Bahia e tudo mais. E aí, com isso, estourou uma ação criminal para todos os sócios da empresa. Ele foi responsabilizado, a gente conseguiu, né, tirar ele aí dessa responsabilização, conseguiu extinguir esse processo criminal. E aí, graças a Deus, mas isso nem sempre acontece. Então, o médico, às vezes, visando a praticidade, né? Ah, não, eu vou pagar X, ele vai resolver minha vida, vai abrir minha empresa, eu vou pagar X por mês. Ele não sabe que ele está correndo um risco gigantesco e, além de correr esse risco gigantesco, ele muitas vezes está pagando mais do que deveria. Porque ele não tem como olhar para a empresa que não é dele e fazer uma gestão tributária. Ele não tem como me entregar, por exemplo, esse contrato social e falar, faça a equiparação hospitalar. Vou dar outro exemplo. Um médico radiologista, né, é um médico que tem direito à equiparação hospitalar, né, diretamente, a gente só precisa fazer a adequação contábil e fiscal. Um médico radiologista me procurou e ele estava inserido em uma empresa dessas, com mais 15 médicos, né, enfim. Ele não podia entrar com ação. Ele não podia, ele tinha que continuar no simples naquela empresa. Por quê? Porque ele se obrigou a ficar por um determinado tempo, fazendo parte daquela sociedade, correndo risco enorme e ainda, né, no caso dele especificamente, pagando mais do que deveria. Então, assim, é um absurdo sem fim. Vocês devem fugir disso. O que a gente aconselha é que assim que formarem, né, e que souberem a modalidade de contratação que vocês vão ter, procurem um profissional, um contador, uma assessoria contábil, assim, boa, né, respeitável, e um profissional advogado também, para que ele te oriente sobre o que você deve fazer. Porque o médico, Luciano, ele pode abrir uma PJ, uma pessoa jurídica, e receber através daquela pessoa jurídica. Ele pode, em algumas situações específicas, né, alguns hospitais, eles contratam via CLT. Nesse caso, há muitas vezes uma tributação dupla, porque se esse médico ele tem um vínculo com 2 hospitais, né, via CLT, por exemplo, e nesses 2 vínculos é recolhido INSS, contribuição previdenciária, ele tem direito à restituição. Então é aí que eu te digo, a assessoria jurídica e contábil não é algo caro, é algo que, além de te dar a economia tributária, vai te dar a segurança que você precisa para se preocupar em exercer a sua profissão. É aquela coisa que eu sempre falo, né? É você estar tranquilo para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E Isso, assim, ó, você resolveu o problema da ação criminal do médico. Mas quanto tempo levou? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Olha, quanto tempo isso incomodou ele? Porque é o seguinte, enquanto existe a ação, existe a iminência de ser preso, de pagar multa, pagar indenização. E quem consegue dormir e trabalhar com de isso? jeito nenhum. E quem consegue dormir tendo aquele pensamento e falar assim, pois se eu for condenado criminalmente por um crime que eu não cometi por estar no lugar errado, com as pessoas erradas. Então, essa sociedade é uma coisa muito séria. Não seja sócio de quem você não conhece. De jeito. Não que você sendo sócio só de quem conhece, você não vai ter problemas, mas você vai diminuir em muito a Sim, probabilidade desses problemas. Então, assim, precisa agora falar para você, estudante que está se formando da área aí de saúde, de medicina e afins, não vá na onda das facilidades, porque você pode ter dores de cabeça muito grandes e às vezes até irreversíveis. sim. Irreversíveis. E assim, eu estava vendo uma reportagem, ou estava lendo um artigo, eu não lembro, né? Imagine esse médico que está se formando agora. Ele já sai da faculdade com uma dívida muito grande, né, devido ao financiamento do seu curso. E ainda ir para uma empresa que não vai dar uma segurança jurídica para ele trabalhar e pensar nisso é complicado.
Luciano, Claro. sobre esse assunto, a gente tem até uma contribuição assim muito interessante a fazer, que muitos médicos não sabem, né? E não acabam não correndo atrás de um direito que é deles. Eu não sei se você sabe, não sei se os nossos telespectadores sabem, mas o médico que trabalha em UBS, Unidade Básica de Saúde, ou que trabalhou na época do Covid, né? Ele tem direito a 1% de desconto por mês trabalhado no FIES dele. Então, esses médicos, Luciano, eles saem às vezes da faculdade com dívidas milionárias. As faculdades hoje de medicina, elas custam caro. Então, é difícil às vezes. O médico quer fazer uma residência, a bolsa de residência é R$ 3.000. Como é que ele vai pagar uma parcela de financiamento que chega quase nesse valor? Entende? Então, a gente já conseguiu recuperar, assim, valores muito significativos, assim, de milhares de reais, referentes a esses meses trabalhados. Porque existem médicos que trabalharam mais de 90 meses. E aí ele tem 90% de desconto na dívida dele do FIES. E tem mais. Se esse médico está trabalhando atualmente em uma unidade básica de saúde, ele tem direito a paralisar os pagamentos. Então ele fica tranquilo. Ele formou e ele está trabalhando na unidade básica de saúde agora. Ele vai ficar um período sem pagar esse valor referente ao Um financiamento. período para ele ter um fôlego de caixa, botar uma Isso, reserva, né, se exato. estabilizar. Então é por isso que é tão interessante tanto o acesso à informação quanto o acesso a profissionais que consigam te nortear nesse começo da profissão e também no decorrer da profissão. Luciano, eu não sei se você teve acesso a esse dado, é muito interessante, que me assustou muito, de que a cada hora um médico é processado no Brasil. A cada hora. A cada hora. Uau! A gente vive, Luciano, na era da informação. E aí também existe aí a faca é de dois gumes. Ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso à informação, a gente tem muito acesso também à informação Sim, desencontrada. sim. As pessoas acham que sabem tudo, que sabem como o médico deve conduzir ali aquele procedimento ou aquela consulta. E aí, muitas vezes, os médicos são processados por nada. E aí foi que eu achei tão interessante me especializar na área médica, porque o consultivo, ele livra esse médico de lidar com problemas que significariam, além de milhares de reais, significariam noites de sono, significariam, de repente, até a própria sociedade, até o próprio fôlego da empresa. Então, é muito importante que você, médico recém-formado, ou que vai abrir uma clínica médica, médico que vai resolver empreender, saiba o quão importante é ter os documentos referentes à sua atuação médica e à sua clínica organizados. Os contratos eles têm que ser bem feitos. A sua atuação ela tem que estar respaldada e lastreada juridicamente, porque senão o risco que se corre, Luciano, é muito grande e não vale a pena. Não vale. É o que eu falo, tudo, tudo inicia na gestão. E você falou no início do podcast, né? O médico, ele não estudou para ser estudou, ele aprendeu habilidades e técnicas para salvar vidas, para cuidar de pessoas. Então, o médico, a médica, ela não sabe fazer gestão, não gosta de fazer gestão e negligencia muito a gestão de sua empresa. E aí eu trago para vocês a importância de você se planejar, de fazer um planejamento estratégico. Pô, vou abrir uma clínica. Ok. Qual vai ser seu público? O que é que eu preciso ter de lastro documental para me proteger? Como é que eu vou investir? Da onde vai vir o recurso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou precificar? Então, assim, é muito importante para o médico entender e compreender isso, porque eu vejo muito que os médicos, a vida do médico é uma loucura, né? Plantão em cima de plantão, e ele negligencia isso. E muitos médicos quebram. Não é muito falado isso, Mari, mas muitos médicos quebram. Não é porque ele não ganha dinheiro, A gestão. é a gestão. Ele ganha dinheiro, mas ele não tem a visão do quanto ele ganha e como ele deve gastar. Então, ter uma boa assessoria é até te orientar a isso, médico. Quantos médicos eu vejo que o cara ganha dinheiro, gasta tudo e não tem uma reserva financeira, não tem um planejamento de vida para o futuro. Eu conheço vários, inclusive eu conheço médicos que atuam como médicos até o final da vida, justamente por não ter essa reserva. Então, quando a gente fala aqui de economia tributária, de mitigação de riscos, eu não estou falando só em dinheiro.
Eu estou falando de qualidade de vida. Eu Perfeito. estou falando na tranquilidade que você vai ter para se dedicar à sua profissão, porque você sabe que você tem ali no seu advogado e no seu contador parceiros do seu negócio. Você não tem pessoas que você vai acionar para assuntos específicos, né? Que é isso que a gente se propõe, Luciano. Você tem alguém que está ali em prol do seu negócio, para que você, médico, possa realmente usar o seu tempo para exercer a medicina, para ser pai do seu filho, para ter o seu tempo livre, tempo de lazer. Enfim, é basicamente isso, é essa a proposta do nosso serviço, e é nisso que eu penso que deve se pautar a advocacia. Maravilha, maravilha. Você disse tudo. É o que eu costumo falar, né? O médico cuida tanto da vida das pessoas e às vezes ele esquece de cuidar da sua própria vida. Eu Verdade. estava vendo um outro dia, enfim, não é julgando ninguém, por favor, não me cancelem, tá? Mas assim, você vai em um nutricionista, o nutricionista é gordo. Pô, qual é a credibilidade que você está passando? Né? Então, estou fazendo uma parábola, tá? Eu também sou gordo, não me cancelem, por favor. Vai Né? ser Então, assim, cancelado. pô, médico. Cuide de sua vida também. Você já cuida de tantas pessoas, você já ajuda tantas pessoas a viverem, a se curarem, a cuidar de si, pode ser mental ou físico. Cuidem de você também, cuidem da sua vida futuro, né? Pergunte ao seu contador como é que você pode planejar esse futuro. Se o seu contador não sabe, por uma empresa que saiba, procura uma assessoria jurídica para você ter uma orientação e um conforto de como está a sua documentação, desde um simples checklist ali ao protocolo de procedimento realmente, né? Precisa ter. E Mari, fala para o nosso público aí. Diz aí, 3 mitos e 3 verdades sobre o direito e o serviço médico, sobre o direito e planejamento tributário. Fala aí, 3 mitos e 3 verdades. O que é que você acredita que seja mito e que seja verdade? Tá. É, um mito que a gente já conversou aqui bastante é o de que o Simples Nacional é o regime automático e que é o regime mais econômico, que deve ser utilizado pronto pelo empresário que está começando. Isso é um grande mito. Outro mito é que advogado é um serviço que apenas se busca quando se tem um problema. Esse é o grande mito. Vocês médicos, vocês devem saber que prevenir é melhor do que remediar. É mais barato, é mais tranquilo, é mais indicado, né? Então, a assessoria jurídica hoje, né, ela é muito mais entendida como o que você precisa para operar, principalmente considerando que as empresas do nosso país, como eu já citei, 60% das empresas fecham ali no seu primeiro ano de funcionamento. Então, o que você precisa para fugir dessa regra? Você precisa de uma assessoria, você precisa mitigar riscos. Não se tratam apenas de documentos. As suas decisões como empresário precisam estar lastreadas juridicamente para que você prospere, para que você prossiga exercendo as suas atividades. E um outro mito é que contador é tudo igual. Isso é um grande mito. Não busque o contador mais baratinho, porque você vai ter problema. Contador não serve só para fazer folha e apertar OK lá nas obrigações no final do mês. Contador, você deve sentir confiança e você deve entender ele como um parceiro do seu negócio. Você deve ter nele a confiança que você precisa para entregar as obrigações tributárias da sua empresa. Imagine que você está entregando um ouro que, se ele atrasar qualquer coisa e fizer qualquer besteira, você incorre aí numa multa enorme. Você está ali com o seu sócio mais voraz, querendo pegar o seu patrimônio. Então, não, contador não é tudo igual. É o que eu costumo falar, né? É, o contador, ele pode salvar uma empresa, ele pode fechar uma empresa. Já vi muitos casos, Luciano, de empresas que foram fechadas ou não fechadas, mas quase por conta de erros. De erros. E é o que eu falo, né, para o nosso público. Tenha, da mesma forma que você tem o seu médico de referência, você tem seu advogado de referência, tem o seu contador de referência. São 3 profissionais imprescindíveis para qualquer pessoa, para qualquer negócio. Eu penso dessa forma, eu Sim, entendo assim. É um médico bom, um advogado bom e um contador bom. A exato. probabilidade de dar algo ruim é muito pequena, é muito baixo. Então, Sim, me traga agora 3 verdades que você acredita. pronto. 3 verdades. Aí, fazendo parte ainda da nossa conversa, eu acredito que o seu advogado e o seu contador devem ser parceiros do seu negócio. Então, eu acredito
que no exercício da nossa advocacia e no exercício da contabilidade, no exercício das nossas profissões que envolvem o exercício empresarial, a gente precisa entender muito mais do que sobre direito tributário. Então, eu acredito muito nisso. Uma outra verdade, eu acredito que, assim, você médico, você não precisa entender as minúcias do sistema tributário e as minúcias sobre gestão. Você precisa, sim, estar bem assessorado e bem assistido. Então, você precisa buscar ter os melhores profissionais ali ao seu redor, para que, de fato, essa sua gestão seja simplificada, porque, no final das contas, você deve, sim, se preocupar em exercer a medicina. E eu acredito, sim, em uma gestão empresarial, e eu acredito sim que vale empreender no nosso país. Eu acredito que o sistema tributário é complexo, acredito que existem sim dificuldades, não vou aqui pregar que empreender é algo fácil e é algo para todo mundo, não, não é, né? A gente sabe, Luciana, a gente vê isso no dia a dia. Mas eu acredito ainda no empreendedorismo brasileiro e eu acredito que nosso país ele tem muito potencial de crescimento para quem quer crescer e quem quer fazer diferente. Então, se você, médico, deseja empreender, se cerque dessa segurança e vá fundo aí nessa empreitada. Uau, pegaram o que a doutora Mariana falou? Como diz aí um influenciador, pegaram o código? É, Pegaram o código? Empreender no Brasil é um bom negócio. Eu costumo falar isso sempre. Porém, os desafios, eles são grandes, são gigantescos. Mas se você tiver uma boa assessoria, tiver um bom planejamento, você consegue ter bons frutos. Né? O Brasil é um país de empreendedor. sim, O Brasil é um país de guerreiros. Então, médico, você já é um guerreiro. Você passa por tantas coisas durante o seu estudo, durante sua formação. Depois que se forma, tantos plantões, tantas coisas e situações que vocês passam. Vocês são empreendedores natos, vocês fazem parte disso. Pensem como empreendedores, não como médicos. Pensem como empresário. Depois que você pensar como empresário, você pensa como médico. sim. Né? Mari, onde é que o nosso público te encontra? Quais suas redes sociais? Fala pra gente. Luciano, minhas redes sociais são o Instagram Mariana CC Pinheiro, lá vocês podem me encontrar. E o Instagram do escritório é Abubaque, Bruxel e Pinheiro. Então vocês podem me encontrar lá. A gente pode conversar, enfim, sobre as dificuldades, né, encontradas por médicos e empresários do nosso país. E vai ser um prazer ajudá-los aí nessa caminhada, que eu acredito que é muito satisfatória e muito próspera ainda. Maravilha, maravilha. Manda agora um recadinho para todos aqueles que nos escutam também, aquele recado de força, de fé, de esperança. Manda ver. Pessoal, obrigada por quem nos escutou até aqui. Se você está nos escutando até aqui, significa que você valoriza o poder da informação. E isso significa que você está muito à frente de milhares de pessoas. Então, continue firme nesse propósito que é empreender no nosso país. Eu tenho certeza que o caminho mais certo é o sucesso. Conte com a gente, esteja bem assistido, bem assessorado e busque informação. Maravilha, maravilha. E assim, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Você que não está inscrito no nosso canal do YouTube, tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se. Se inscreva agora. Manda para no mínimo 30 amigos de vocês, porque isso aqui é conteúdo de qualidade. Informação é tudo. Informação vale mais do que dinheiro. Se vocês também não seguem as redes sociais do Grupo Conte, sigam Instagram, @Conte com a gente. O meu Instagram, Luciano Conte. Me sigam também. Muita coisa bacana tem lá nas nossas redes sociais. E até o nosso próximo episódio, pessoal. Conte comigo, conte com a gente, conte com o nosso time.